Bom dia. Eu vou falar sobre o assunto cidadania e Kant, que são assuntos extremamente importantes para o que a gente vive hoje. Cidadania é um conjunto de deveres e direitos que todo ser humano tem em relação à sociedade em que vive. É através da cidadania que nós podemos exercer nosso papel fundamental no desenvolvimento da nossa sociedade, buscando melhorias, lutando para que haja melhores garantias individuais e coletivas e por direitos essenciais, como o direito à vida, à moradia, à liberdade, à propriedade e à igualdade. Quando falamos em cidadania, logo já vem ao nosso pensamento algo sobre nossos direitos. Desde o início de tudo, lá na Idade Antiga, nem todos eram vistos como cidadãos, apenas aqueles que tinham direito a terras, os donos de terras. Sempre foi muito forte a ligação de cidadania com direitos. Todos se sentiam cidadãos na hora de votar, na hora de ir num tribunal, nesses momentos que a gente se sente cidadão. Só que antigamente não tinham aqueles direitos essenciais que falei agora há pouco, como ter uma casa, como ter direito à saúde, à educação, a poder sair na rua, ter os seus direitos atendidos. Com a queda do feudalismo na Idade Moderna, vários pensadores adquiriram para si a ideia de igualdade e de liberdade, de que todos os cidadãos são livres, todos os cidadãos são iguais. Sendo todos iguais, não tendo diferenças, todos têm que ser vistos como cidadãos, e não só o mais rico ou o mais pobre. Antigamente, apenas o direito político determinava quem era e quem não era. Hoje em dia, graças a muitos pensadores que foram Kant, Montesquieu, Voltaire, já conseguimos muitas melhorias para os nossos direitos. Em 1948, uma grande fase para nós foi a Carta de Direitos da ONU, que marcou a história afirmando que todos os homens são iguais perante a lei. Todos temos direito à moradia, a um salário digno, à educação e à saúde. Desde aí, somos o que somos hoje, não havendo diferenças, podemos sair na rua, tanto um mendigo como a pessoa mais rica tem seus direitos, tem deveres, tem tudo que todo mundo tem. Isso se dá graças a muitos dos pensadores, e a ONU, a Carta da ONU foi essencial, pois está escrito que todos somos iguais. Bom, Immanuel Kant nasceu em 1724, na Prússia. Foi um filósofo alemão muito conhecido, considerado um dos maiores filósofos da história e dos mais fluentes do Ocidente. Durante sua vida lutou pela liberdade de todos, querendo ajudar o povo, querendo estar com o povo. Não gostava e não queria mais que existissem regimes fechados, como os do feudalismo, como o clero, nobreza, onde quem tinha mais mandava mais, onde o povo não tinha voz, não tinha os seus direitos, mal sabiam o que eram direitos. A teoria kantiana, a teoria de Kant, tinha como objetivo a determinação de princípios que governavam o entendimento humano e os limites de sua aplicação. Assim, para Kant, o espírito ou a razão modelava e coordenava as sensações, sendo as impressões dos sentidos externos apenas matéria-prima para o conhecimento. Kant era visto como um pai para a modernidade, por lutar por querer sempre a igualdade de todos, querer que o povo tivesse voz, que fossem vistos como iguais, como cidadãos. Por sua teoria do subjetivismo, onde a única realidade que ele acreditava e aceitava existir era a do ser pensante, onde cada sujeito tinha sua verdade para cada coisa, e era tão verdade a do povo quanto a do rico, a do rei, ao do clero. Todas as verdades projetavam um objetivo, e o povo também tinha direito a ter os seus objetivos acatados,
a ir à luta, a ir buscar os seus objetivos. Kant foi essencial para muitos dos direitos que a gente tem hoje. Ele, junto com outros pensadores, lutou por nós, lutou por esse pensamento de que todos somos livres, todos somos iguais, todos temos os mesmos direitos. Ele morreu em 1804 por Alzheimer, mas foi graças a ele muitos dos direitos que temos hoje, como eu disse há pouco, e principalmente por sermos livres e iguais. Ele deixou muita sabedoria para nós. Através dele, através da história dele, os princípios que ele tinha, a gente entende como começou a cidadania, como começou esse pensamento de que todos somos iguais, todos sem diferenças, podendo lutar pelas mesmas coisas e atrás das mesmas coisas. Falar sobre indivíduo livre e igual na visão do Rousseau e um pouco de quem foi Rousseau. Rousseau atuou na literatura, poesia, história, moral, política, pedagogia, música e botânica. Na visão do Rousseau, somos obrigados a obedecer leis criadas por potências legítimas, obedecendo a uma minoria com interesse individual. Resumindo, os cidadãos, que são o povo, eles são obrigados a obedecer leis de alguém ou de uma pequena minoria, que é quem manda em tudo. Rousseau fez um livro chamado Do Contrato Social, onde ele explicava toda a ideia dele sobre indivíduo livre e igual, sobre cidadania, sobre as leis, e foi dividido em algumas partes esse livro dele. Ele falava que esse contrato social seria uma forma de o ser humano oprimir a sua própria vontade para seguir a vontade geral. Seria uma forma de exercer a vontade de todos, oprimindo e abafando a sua própria opinião. Na visão dele também existe o conceito de mudança. Mudança de instinto para a justiça. O instinto natural, onde a gente já nasce com ele, para a justiça, que seria o pensamento de todos, o pensamento geral. Com essa ideia de mudança também vinha aquela ideia de que aos olhos da sociedade o humano se tornava moral e racional por seguir a ideia de todos, acabando que ele acabava negando o seu natural, seguindo os instintos de outros, não o seu. No caso, ele acaba criando uma falsa liberdade, uma liberdade civil, perdendo assim a liberdade natural. Bom, também existia um soberano que era tido como ser fantástico e que mandava em tudo. Mas no caso, o que o Rousseau pensava é que a opinião de toda a sociedade deveria valer para fazer as leis e tudo mais, assim, no que fosse para a sociedade deveria ser a visão da sociedade que deveria valer. Mas isso não acontecia. Não tinham capacidade de criar leis. O que acontece, então, é que o Rousseau tem a ideia de se criar um legislador, alguém que criasse as leis para que fossem à vontade do povo, fossem à vontade dos cidadãos. Ele dizia também que cada um deveria aceitar as leis que lhe eram favoráveis, não esquecendo a vontade geral, que era o mais importante. Ele era contra o absolutismo e dizia que a verdadeira democracia ela era impraticável, porque a opinião de um e o querer de um não podia passar por cima do querer de todos e da visão de todos.